Dia 16. Oi gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula, certo? Hoje nós iremos dar continuidade aos estudos dos números decimais. Vamos começar falando sobre a adição e a subtração desses números, dos números decimais. Para me somar ou subtrair os números decimais, esses números fracionários, a primeira coisa que eu preciso me atentar é a igualar as casas decimais. Precisa ficar vírgula embaixo de vírgula. Quando eu tiver vírgula embaixo de vírgula, eu faço a adição e subtração tradicional que nós conhecemos, deixando sempre a vírgula no mesmo local. Eu trouxe esses dois exemplos para que nós possamos trabalhar, certo? Vamos lá. O primeiro exemplo é 3,85 mais 2,4 mais 5,008 mais 3,15. E o segundo exemplo, 3,0137 menos 2,35 menos 0,6. Vamos resolver esses exercícios. O nosso primeiro exemplo é o seguinte, vamos lá. Nosso exemplo 1. Nós temos 3,85 mais 2,4 mais 5,008 mais 3,15. Para me resolver, eu preciso deixar vírgula embaixo de vírgula. Vamos lá montar a nossa adição. 3,85, 2,4, 2,4, 5,008, 3,15. E esses espaços vazios eu vou acrescentando o zero. E depois disso, eu faço a adição. 0 mais 0 mais 8 mais 0, 8. 5 mais 5, 10. Deixo 0 e sobe 1. 8 mais 4, 12. Mais 1, 13. Mais 1 aqui em cima, 14. Deixo 4, sobe 1. 3 mais 2, 5. Mais 5, 10. Mais 3, 13. Com 1, 14. E a nossa vírgula continua no mesmo lugar. Então, a soma desses números vai ser igual a 14,408. Agora, vamos olhar o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, nós temos 3,0137 menos 2,35 menos 0,6. Vamos deixar vírgula embaixo de vírgula e montar nossa subtração. 3,0137, 2,35, 0,6. E nos espaços que sobraram, acrescenta o zero. Depois faz a subtração. 7 menos 0 menos 0, 7. 3 menos 0, 3. 1 menos 5, preciso pedir emprestado, só que eu não posso pedir emprestado por 0. Aí, ó, o 3 vai emprestar 1 e ficar 2, e o 0 vai ficar 10. Agora ele pode emprestar. O 10 empresta 1 e fica 9, e esse 1 fica 11. 11 menos 5, 6. 9 menos 3, 6. 6 menos 6, 0, vírgula, 2 menos 2, 0. Então, o nosso resultado final é 0,0637. E assim nós fazemos as adições e subtrações com números decimais. Agora, vamos dar continuidade à nossa aula. Lembrando que a adição e subtração, a parte mais importante é deixar vírgula embaixo de vírgula.
Agora vamos falar sobre a multiplicação de decimais. Na multiplicação de decimais, não precisa deixar vírgula embaixo de vírgula, porque no final nós vamos olhar quantos números depois da vírgula tem no total para poder influenciar nosso resultado. Como assim? A senhora falou e eu não entendi. Vamos ver na prática, que fica mais fácil observar. Eu trouxe 4 exemplos. 6,2 vezes 1,75, 3 vezes 0,75, 3,82 vezes 10 e 0,066 vezes 100. Vocês precisam lembrar que o ponto para a gente agora é multiplicação, significa multiplicação. Vamos lá observar. O nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo é 6,2 vezes 1,75. Como é que nós efetuamos a multiplicação? Vamos armar a multiplicação normal, 1,75 vezes 6,2. O que tem menor quantidade de termos sempre fica embaixo, para poder facilitar o cálculo. E a gente esquece as vírgulas por um momento e multiplica de forma como a gente já está acostumado. O 2 vezes todos os números e depois o 6 vezes todos os números. 2 vezes 5, 10, deixa o 0 e sobe 1. 2 vezes 7, 14, com 1, 15, deixa o 5 e sobe 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Coloca o 0 aqui para pular a casa e agora faz a multiplicação com 6. 6 vezes 5, 30, deixa o 0 e sobe 3. Deixa eu consertar aqui. Seis vezes 5, 30, deixa o 0 e sobe 3. 6 vezes 7, que é igual a 42, mais 3, 45. Deixa o 5 e sobe 4. 6 vezes 1, 6, com 4, 10. Agora eu efetuo a soma. Percebe que eu ainda não estou olhando para as vírgulas. 0, 5, 8, 0, 1. Depois que eu terminei a multiplicação, é que eu vou olhar para a vírgula. Quantos números depois da vírgula eu tenho aqui em cima? 2. Quantos números depois da vírgula eu tenho aqui? 1. No total eu tenho quantos números depois da vírgula? 3. Então a resposta também precisa ter 3 números depois da vírgula. 1, 2, 3. Então fica 10,85. Agora vamos olhar para o nosso exemplo 2. No nosso exemplo 2, nós temos 3 vezes 0,75. Então vai ficar 0,75 vezes 3. Multiplica esquecendo a vírgula agora nesse primeiro momento. 3 vezes 5, 15. Deixa o 5 e sobe 1. 3 vezes 7, 21. Com 1, 22. Deixa os 2 e sobe 2. 3 vezes 0, 0. Com 2, 2. Agora que eu terminei a multiplicação, é que eu irei olhar para a vírgula. Eu tenho quantos números depois da vírgula aqui em cima? 2. E aqui eu tenho quantos? Nenhum. Então, no total, eu tenho quantos números depois da vírgula? 2. Então, meu resultado precisa ter 2 números depois da vírgula. Então, o resultado é 2,25. Agora, vamos olhar para o nosso terceiro exemplo, que nós temos 3,82 vezes 10. Sempre que for uma multiplicação envolvendo 10, o 100, o 10 mil, 1 milhão, todos que forem derivados do 10, nós nem precisamos armar a conta. Por quê? Aqui tem quantos zeros? Apenas um zero. Então, a vírgula vai andar uma casa para a direita. Vai pular um número para a direita. Então, vai pular o 8 e vai ficar depois do 8. Vai ficar 38,2. No nosso quarto exemplo, que nós temos 0,066
vezes 100. O 100 é um múltiplo de 10, então eu nem preciso armar a conta. Quantos zeros eu tenho? 2. Então, quantos números eu vou ter que pular? 2. Vai pular o 0, vai pular o 6 e vai ficar depois do 6. Então, vai ficar 6,6. E assim a gente efetua as multiplicações com decimais. Agora vamos dar continuidade e vamos agora estudar a divisão com decimais. Eu trouxe 2 exemplos. Como a gente vai efetuar essas divisões? Vamos lá observar. O primeiro exemplo, 1,8 dividido por 0,05 e 8,526 dividido por 4,2. Vamos lá observar. No nosso primeiro exemplo, nós temos 1,8 dividido por 0,05. Como eu vou resolver isso? Eu posso resolver de 2 formas diferentes e eu vou resolver pelas 2 fórmulas. A primeira fórmula, eu vou pegar isso daqui, esses meus 2 termos, e eu vou transformar eles em números inteiros. Qual é o primeiro passo? Eu preciso olhar qual é o número que tem a maior quantidade de números depois da vírgula. O 0,005. Então, eu vou pegar ele aqui, ó, 0,05. Por que eu peguei ele? Porque ele é o número que tem maior quantidade de termos depois da vírgula. Para minha vírgula ficar depois do 5, tem que andar quantas casas? Tem que andar 1, 2 casas. Então, tem que andar 2 casas para ficar 5. Então, eu descobri que tem que andar 2 casas para virar 5. Então, eu vou pegar agora 1,8. Vou andar 2 casas nele. 1, 2. Vai ficar 180. Eu peguei o 0,05, que é o nosso menor número, o número que tem maior quantidade de casas decimais, e eu olhei quantas casas para ele não ter mais vírgula. 1, 2. Depois eu peguei o nosso outro número e botei 1, 2 casas nele. Então agora eu vou ter outra divisão. Eu vou ter, aonde era 1,8, agora é 180, dividido por, aonde era 0,05, agora eu coloco 5. 180 dividido por 5 é igual a 36. Então, o resultado da nossa divisão é 36, certo? 180 dividido por 5 é a mesma coisa que 1,8 dividido por 0,05. E qual é o outro jeito que eu posso resolver esse exemplo de 1,8 dividido por 0,05? Eu posso transformar eles em fração. 1,8 é a mesma coisa que 18 sobre 10. E 0,05 é a mesma coisa que 5 sobre 100. Então, agora a nossa divisão vai ser como? Vai ser 18 sobre 10 dividido por 5 sobre 100. Eu posso simplificar essas frações? Vamos fazer melhor, vamos trabalhar com elas em valor menor. Vamos logo simplificá-las. 18 e 10, todos dois são divisíveis por 2. Então, eu vou dividir o 18 por 2 e o 10 por 2. 18 dividido por 2, 9. 10 dividido por 2, 5. Então, 18 sobre 10 é igual a 9 sobre 5. Eu só fiz simplificar. O 5 e o 100, os dois são divisíveis por 5. Então, eu divido em cima por 5 e embaixo por 5. 5 dividido por 5, 1. 100 dividido por 5, 20. Então, 5 sobre 100 é a mesma coisa que 1 sobre 20. Agora, vamos aqui substituí-los. De vez de 1,8 dividido por 0,05, vai ser 9 sobre 5 dividido por 1 sobre 20. Vamos lembrar lá da nossa aula
de divisão de fração. Repete a primeira, que é 9 sobre 5, e multiplica pelo inverso, pelo contrário da segunda, que era 1 sobre 20, vira 20 sobre 1. Aí eu vou efetuar a multiplicação. 9 vezes 20, que vai dar 180. E 5 vezes 1, que é igual a 5. E 180 dividido por 5 é igual a 36. A gente obtém o mesmo resultado, certo? Agora vamos olhar para o nosso próximo exemplo. O nosso próximo exemplo, que é o nosso exemplo 2, ele é 8,526 dividido por 4,2. Vamos resolver novamente das duas formas possíveis. Vamos para a primeira forma. Primeiro, eu vou pegar o número que tem a maior quantidade de casas decimais. O 4,2 só tem um número depois da vírgula. O 8,526 tem 3 números depois da vírgula. Então, eu vou pegar ele, 8,526. Quantas casas precisam dar para a vírgula ficar depois do 6? 1, 2, 3. Aí vai ficar 8.526. Aí agora eu vou pegar meu outro número, 4,2. Aqui, nesse que tem a maior quantidade de casas decimais, andou 3 casas. Então, aqui também vai andar 3. 1, 2, 3. Que vai ser igual a 4.200. Aí eu monto agora a divisão. Ao invés de ser 8,526 dividido por 4,2, vai ser 8.526 dividido por 4.200. Que é igual a aproximadamente 2. Essa daqui eu também posso resolver da outra fórmula. Vamos lá resolver o mesmo exemplo, 8,526 dividido por 4,2. Vou transformar em fração. 8,526 é igual. Eu boto aqui o número inteiro, eu ensinei a fazer isso na aula passada. Coloco o 1 e olho quantas casas para a vírgula ficar depois do 6. 1, 2, 3. Então, eu coloco 1, 2, 3 zeros. Faço a mesma coisa com o outro. 4,2 é igual a 42, o tracinho e 1. Quantos números tem depois da vírgula? 1. Então, eu só coloco 1 zero. Agora, vamos simplificar. O 8.526 é par e o 1.000 também é. Então, eu posso dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. E eu vou ter que 8.526 dividido por 2 é igual a 4.263. E que 1.000 dividido por 2 é igual a 500. Pronto, simplifiquei. Agora eu vou simplificar aqui embaixo. O 42 e o 10 também são divisíveis por 2. Então, eu divido em cima por 2 e divido embaixo por 2. 42 dividido por 2, 21. 10 dividido por 2, 5. Simplifiquei minhas frações. Agora, eu vou efetuar a divisão. Que no lugar de 8,526, eu vou colocar 4.263 sobre 500, dividido por 21 sobre 5. O que eu faço? Repito a primeira fração, 4.263, dividido por 500, troco o sinal que agora vira multiplicação e inverte a segunda fração, que era 21 sobre 5, fica 5 sobre 21. Eu efetuo a multiplicação, 4.263 vezes 5, que vai dar 21.315, dividido por 500 vezes 21,
que vai dar 10.500. Efetua essa divisão de 21.315 dividido por 10.500, que vai ser igual a aproximadamente 2. A gente obtém o mesmo resultado, certo? Essas são as fórmulas mais fáceis de resolver uma multiplicação envolvendo números decimais. Quando a gente fala de número decimal, a gente pode ter dois tipos de decimais: o decimal exato e o decimal periódico. Qual é a diferença? O decimal exato é quando é um número exato, um número finito, um número que nós podemos olhar o início e o fim. E o decimal periódico não, ele fica se alastrando, vai ser 0,33333 para sempre, a gente não consegue ver o começo e o fim, ele é ilimitado. Então o decimal exato é limitado, tem começo e tem fim. E o decimal periódico, ele é ilimitado, tem começo, mas a gente não consegue ver o fim. E sobre as dízimas periódicas, elas podem ser classificadas em simples e em compostas. Mas antes da gente falar dessas características, vamos olhar a estrutura das dízimas periódicas. As dízimas periódicas, como eu já havia falado, é um número que não vai ter um fim possível de ser visto. E o que é que vai acontecer? Numa dízima periódica, vou colocar um exemplo aqui. 3,666. Quem são os nossos termos? A gente tem esse 3 aqui, que é a nossa parte inteira. Esse nosso 6 aqui, ó, é o número que se repete, que é 666, é o nosso período. Então, nós temos a parte inteira e nós temos o período. E como é que eu também posso representar essa dízima periódica? Eu boto 3,6 e o 6 não é nosso período, nós colocamos um tracinho em cima do 6, que significa que ele que está se repetindo, ele é o nosso período. E nós também podemos ter outro tipo de dízima, por exemplo, 3,1666. Qual é a diferença? Que agora nós temos a parte inteira como antes. E agora esse 1 aqui, ele não está se repetindo. A gente chama o número que não está se repetindo depois da vírgula, nós chamamos ele de antiperíodo. E o 6 que está se repetindo, nós chamamos de período. Como eu poderia representar? Eu coloco 3,1 e o 6 e o tracinho em cima do 6, porque ele que está se repetindo. Outros exemplos, se eu tivesse 2,1212, como eu represento? Eu coloco o 2, que é a parte inteira, e o 12 que está se repetindo e coloco o traço em cima dele. Outro exemplo, se eu tivesse 12,872, 72 e assim em diante. Como eu posso representar? 12,8, que é as partes fixas que não ficam se repetindo, e o 72 que está repetindo, eu coloco um traço em cima dele. Então, essas são as características gerais das dízimas periódicas. Agora vamos dar continuidade lá e agora nós podemos ver qual é a diferença da dízima simples para a dízima composta. A dízima simples não tem antiperíodo e a dízima composta ela tem o antiperíodo. Então a dízima simples, depois da vírgula, só tem os valores que se repetem. E na dízima composta tem um antiperíodo, tem uma parte depois da vírgula que não se repete. Gente, e assim a gente conclui a nossa aula de hoje. Na próxima aula vamos dar continuidade aos estudos sobre os números decimais. Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola ou o canal da escola no YouTube para vocês terem acesso às aulas quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!